Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Caroline with Jesus, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. É mais um vídeo da nossa série escatológica, tá? É um vídeo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você já ouviu falar sobre algumas delas? Com certeza já, né? E eu quero saber nesse vídeo qual igreja você se identifica. Eu vou te apresentar 7 igrejas e você vai escolher uma delas, né? Não quero saber aqui sua denominação, sua placa, nada disso, né? Eu quero saber de qual dessas igrejas do Apocalipse você se identifica. E olha, sem mentir, tá? Quero que você olhe as características e veja. Se for uma igreja que, de fato, não está nos conformes do Senhor, procure estar nos conformes do Senhor para que você possa ser da única igreja que existirá no final, que é a igreja salva por Jesus Cristo. Vamos lá? E para isso, quem me acompanha aí nos stories do Instagram sabe que eu tô fazendo um estudo, gente, já faz um mês que eu tô fazendo esse estudo. Não é porque, ai, nossa, é difícil, demora. Não, é porque eu comecei a fazer esse estudo e aí fui dando uma sequência um pouco mais demorada a ele. Mas eu consegui extrair bastante coisa e Deus falou assim comigo na hora que eu tava finalizando o estudo, né, essa semana aí que eu postei no story, falou, nó, um vídeo sobre 7 igrejas, pra ver qual que a galera tá se identificando, tá? Então, para isso, a gente vai precisar da nossa Bíblia, tá bom? Vocês podem pegar as suas, eu vou citando, mas eu também trouxe meu caderninho, que é como se fosse meu roteiro, que são as características anotadas com a minha percepção também, tá bom? Vou usar aqui só de apoio, porque a gente vai ler exclusivamente a Bíblia, tá? Vamos abrir nossa Bíblia no estudo de hoje, que será em Apocalipse, tá? É a partir do capítulo 2, que vai nos interessar mais. Só que a gente pode ver aqui, ó, que no capítulo 1, tá falando aqui que isso é uma revelação, que esse livro do Apocalipse é uma revelação que João teve do próprio Jesus. Então aqui ele viu, né, o final dos tempos. E aqui ele faz uma dedicação às 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia são igrejas que de fato existiram naquela época ali de João. E o Senhor pediu a João para que se preocupasse em orientar, né, os anjos daquelas igrejas sobre o que havia de vir, né, e também orientar eles como proceder, apresentar para eles, olha, isso aqui é o que vocês estão fazendo certo, isso aqui que vocês estão fazendo errado, se arrependa e volte para Jesus, para a raiz do evangelho, para que você não se perca, para que você, né, não seja deixado para trás. Então o Senhor Jesus revela a João, né, esse livro com tudo que a gente já conhece de Apocalipse e faz dedicatória justamente para essas 7 igrejas da Ásia. Mas são igrejas que também espiritualmente estariam presentes nos últimos dias. Então essa palavra aqui vale para as duas, vale tanto para a igreja que de fato era uma daquelas igrejas lá na época, como também as últimas igrejas, que seria a nossa geração, que espiritualmente poderia estar agindo como essas 7 igrejas. Então, esse alerta do João é duplo. Então, começando aqui a partir de Apocalipse 2, começa assim, ó. Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Provavelmente é o líder, né, o pastor. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro, ou seja, Jesus. Ele está falando assim, ó, Jesus que está falando para essa igreja. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, a primeira igreja é Éfeso. Éfeso era uma igreja que estava sofrendo, né, com tudo que estava acontecendo. Era uma igreja que tinha boas características. Olha, era paciente, estava sofrendo pelo Senhor, colocava à prova os apóstolos que chegavam lá e que muitas das vezes eram mentirosos. Então era uma igreja centrada nisso, uma igreja que nessa parte estava agindo correto. Porém,
O Senhor fala aqui no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor, né? Lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, conclusão sobre Éfeso. Éfeso tinha boas características, paciente, sofria, colocava à prova os apóstolos, achava os mentirosos, né? Eram contra os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que disseminavam o falso evangelho com heresias, com falsas doutrinas de demônio, que traria ali uma distração e uma disseminação ali de coisas que não era de fato o evangelho. Então, a Éfeso tinha características boas, tinha características ruins, e essas características ruins poderiam levar eles para o inferno. Porém, aqui o Senhor fala, né, que ele virá sobre ele e tirar o castiçal, ou seja, vai tirar o bem mais precioso, a salvação, talvez. E aqui ele fala, mas você pelo menos tem uma coisa boa, você aborrece as obras dos nicolaítas, ou seja, você ainda consegue impedir que o falso evangelho chegue, né, ali no meio do povo de Deus. Então, pelo menos você tem isso. Então, Éfeso era esse tipo de igreja. Você se identifica com esse tipo de igreja? Se a gente for aplicar nos dias de hoje, assim, claro que eu não vou falar nome de denominação nenhuma, quem sou eu para criticar, mas eu vou falar aqui essas características, assim, traduzidas no dia de hoje que a gente vê. A gente vê esse povo que sofre pela palavra de Deus. Você vê que tem paciência para esperar as coisas de Deus, que tem ali uma fé, sabe? Que sempre tá ali cortando a questão desses falsos evangelhos. Só que, mesmo fazendo tudo isso, as primeiras obras, que eram obras de fato relacionadas ao amor, né? Sabe aquele primeiro amor com Deus? Aquele avivamento, aquela vontade ali de ajudar, de participar, de pregar o evangelho, aquelas primeiras obras, esse povo de Éfeso, infelizmente, tinha deixado. Então eles caíram nisso e prosseguiram fazendo essas coisas erradas. E 1 Coríntios capítulo 13, lá fala o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens sem amor, não valeria de nada. Então, assim, o amor pela casa do Senhor, o amor pelos perdidos, o amor pela obra do Senhor, em evangelizar, em pregar o evangelho, de realizar ali, né, as obras do Senhor, as obras do Espírito Santo, curar, fazer os milagres, expulsar demônios, esse amor por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor fez e fará por nós, e você querer, sabe, demonstrar isso. A igreja de Éfeso tinha abandonado isso. Então o Senhor fala com ele, olha, lembra disso, porque não adianta você fazer tudo e não ter amor no coração, não ter amor pela minha obra. Então, assim, você está fazendo tudo certo na teoria, mas você não tem um amor, aquele coração pegando fogo dentro de você. Então arrepende, vê onde que você caiu e volta para as primeiras obras, porque senão eu vou vir sobre ti e vou tirar o seu castiçal. Ele prega a palavra, mas não passa, sabe, não passa daquilo. Você vê que não tem aquele amor mais pelos perdidos, não tem aquele amor de querer realizar as obras. É aquela igreja, né, condensada, aquela igreja muito teóloga. Então, assim, aquela igreja muito teológica. Você fala assim, nossa, cadê o amor? Cadê o avivamento? Então tem muitas igrejas assim, você já tá gostando desse vídeo, já clica aqui no gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante. Tem muita gente que assiste e não clica no inscrever. Gente, pelo amor de Deus, não custa nada. É só você se inscrever, apertar o sininho, porque você vai receber os vídeos em primeira mão, tá bom? E é muito importante pra mim, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Obrigada. Voltando ao vídeo. E aí a gente vai pra segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que tá aqui no versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Novamente, Jesus Cristo dando uma revelação. Fala aqui no versículo 9. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás.
10. Não, nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus direciona a mensagem do seguinte: olha, você acha que você é pobre, às vezes você tem poucos membros, às vezes você não consegue ter tanta influência, assim, financeiramente falando, na sua comunidade, às vezes você não consegue fazer tantas coisas, tantos trabalhos, tem às vezes pouca gente, né? Porque às vezes pobreza não é só questão financeira, mas também tipo assim, nossa, é pobre de membros, tem poucas pessoas, pobres de recurso, mas o principal eles têm. Eles estão sofrendo pelo Senhor e o Senhor fala com eles: olha, seja forte, vocês não são pobres, vocês são ricos da presença do Senhor, vocês são ricos do amor pelo Senhor. Então ele fala: ó, seja forte, vai ter uma tribulação aí de 10 dias, porque Satanás vai tentar vocês, ele vai fazer de tudo para tirar a paz de vocês, mas continua até o final que eu vou te dar a coroa da vida. É sofrimento, sim, é dificuldade, sim, mas continua, que sabe as obras dessa igreja, que por mais que ela seja limitada em recursos financeiros, talvez, ou em membros, ou em qualquer outra coisa, que de fato não necessariamente é uma igreja que precisa ter riqueza. Gente, entenda isso, nem toda igreja vai ser rica, vai ter um grande espaço, um grande lote, onde vai conseguir fazer várias coisas, nem todas as igrejas serão assim, entendeu? Tem igrejas que serão menores, e aí falam: mas nossa, não tem membros, nossa, não tem recurso, mas Deus está te sustentando, Deus está colocando a mão e vendo as pessoas certas que precisam estar ali para receber, mesmo que pareça ser pouco. O pouco que está ali, que às vezes são poucos membros, poucos recursos, pouco dinheiro, ali tem a presença do Senhor, ali tem a riqueza do Senhor. E o Senhor fala: olha, tem muitas pessoas aí, ó, na época, claro, dizendo que é judeus, mas eles não são judeus, entendeu? Porque eles não pregam a palavra, eles são sinagoga de Satanás. E eu tô vendo que vocês estão contra esse pessoal. Então, continua até o final. Mesmo que venha essa tribulação, os períodos difíceis onde Satanás vai tentar contra vocês, fique firme que eu vou te dar a coroa da vida. Então, existem várias igrejas hoje em dia. A gente sabe que se multiplicou muito. O evangelho de fato está sendo pregado nos 4 cantos do mundo. E a gente vê que em toda esquina tem uma igreja. E nem todas as igrejas serão ricas, gente. Não quer dizer que Deus não tá ali naquela igreja, não tem prosperidade. Prosperidade eu já expliquei. Se você não viu, vê aqui o vídeo de Deus abomina as riquezas, falando sobre prosperidade, que não é só a riqueza. Significa ter saúde, significa ter Deus na sua vida, alegria e todas as outras coisas mais. Então tem muitas igrejas que não serão ricas, mas que o Senhor está sustentando. E o Senhor fala: segura firme que eu vou te dar a coroa da vida. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, o Senhor diz o seguinte, na terceira carta: e ao anjo, versículo 2, tá? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem frutos de sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também o que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve havirei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer um maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, Pérgamo, essa terceira igreja que é apresentada a nós, é um tipo de igreja que é o seguinte, está onde está o centro de Satanás. É aquela igreja que você fala assim: meu Deus, não tem nada de Deus ali. Nada. Só que tem muitas pessoas que estão nessa igreja, onde que Satanás, sim, Satanás entra na igreja e até governa algumas igrejas. Satanás está no centro. Por mais que tenha pessoas ali, tem pessoas que estão ali enganadas, que às vezes
nasceu próximo dali, ou já era dessa igreja e tá com a mente enganada, mas estão ali de coração puro. E muitos deles não negam o nome do Senhor Jesus, não negam a fé, retêm o nome do Senhor, né? Porém, a grande maioria dessa igreja vai na doutrina do Balaão. Vocês lembram de Balaão? Que era aquele profeta que ajudava Balaque a derrubar Israel. Ele era tão sujo que ele falava assim, não adianta você ir com arma, não adianta você ir com nada que vai afligir o pessoal assim, vamos dizer assim, na carne, entendeu? Não adianta, você tem que ir no coração deles. Então, faça eles cometerem idolatria, comerem os sacrifícios, porque o Senhor falava, não coma, lá na lei antiga, não coma alimentos que foram sacrificados a outros ídolos, a outros deuses. Não coma, Israel era separado, um povo puro. Então, Balaão era tão sujo que ele falava assim, não, faz eles comer ali, porque é tipo assim, a gula da galera não vai se contentar, eles não vão nem ligar. Se você fazer eles comer esse sacrifício aqui, eles estão com fome, eles não vão nem se importar com isso. Outra coisa também para derrubar os homens de Israel. Vamos levar umas meninas lá para eles se prostituírem, eles não vão resistir, eles não vão se guardar, se preservar. E a gente vê muito isso hoje. Igrejas na qual você vê que Satanás está reinando ali naquela igreja. Que por mais que tem pessoas ali que têm fé em Deus, que assim, você vê que a pessoa acredita. Ao mesmo tempo, você vê que também tem pessoas ali que são enganadas por essas doutrinas. E também eles ainda compactuavam com as doutrinas dos nicolaítas, ou seja, eles disseminavam falsos evangelhos. Eu vejo muito isso, eu tô segurando aqui para não citar nomes, mas sabe aquelas igrejas grandes e tradicionais, né, que se dizem a verdadeira igreja, mas assim, libera a galera para ir para carnaval. Ah, vai mesmo, não, depois vem o Quaresma e aí resolve tudo. Ah, não, pode beber, não tem problema. Ah, não, você vai ali em Cosmo Damião, não tem problema você comer esses brindes, essas coisas ali sacrificadas a deuses, ídolos. Ah, não, você pode ali também, naquela casa ali, receber um espírito. A gente vê muito isso, são as igrejas mais tradicionais. Que muitas das vezes a gente tem um certo respeito, vê que tem pessoas ali genuinamente que ama a Deus, que professa a fé, mas a grande maioria tá nessa onda de Balaão e de Balaque, né? Comendo alimentos sacrificados a ídolos, se prostituindo, fazendo de tudo e deixando assim, não, é tudo lícito, Deus não vai preocupar com isso, a gente tá salvo, tá tudo certo. Então, assim, é bem problemático isso. A gente conhece quais são essas igrejas. Já dei várias características assim. Claro que não são só essas igrejas grandes que eu tô te falando, tradicionais. Tem outras igrejas pequenas que são as mesmas coisas. Que são presas a esses dogmas, essas tradições, rituais, que não tem nada de Deus. Então o Senhor fala, olha, se arrepende. Eu vou vir até você e vou batalhar com a espada que tá na minha boca. Eu não vou ter piedade, não. E aí a gente chega na quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. O que era a igreja de Tiatira? Aqui no verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as suas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Vamos lá. Quando tem muita informação, tem que dar uma paradinha. Então essa igreja, ela tem fé, ela tem serviço, faz a obra do Senhor, faz a caridade, ajuda os pobres, continua tendo amor pela palavra do Senhor. Sabe, aquelas igrejas assim, que são envolvidas em vários movimentos sociais, igrejas assim, totalmente conectadas, são as igrejas de grande porte, né, que a gente vê. Igrejas que passam na TV, igrejas que falam assim, poxa, essa igreja faz tanta coisa, a gente ajuda tanta gente, uau, nossa, olha aqui, nossa, que ministração. Porém, no 20 fala, mas tem contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que os prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo, para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações.
darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conhece, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende até o que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã, que tem ouvidos ouça, que o Espírito diz à igreja. Como eu disse, são essas igrejas de grande porte, essas igrejas na qual você vê aquela multiplicação, você fala assim, meu Deus, essa igreja é perfeita, tem tudo, sabe? Você olha na Bíblia, bate tudo, só que tem uma coisa que para Deus não tolera. Duas coisas: prostituição e idolatria. Eles toleram falsos ensinos ali. Pessoas que falam, não, tá tudo bem, não, pode morar junto. Não, você gosta da pessoa do mesmo sexo? Não, gente, tem nada a Deus não liga pra isso. É aquela igreja muito acolhedora. Pelo tamanho que ela tem que ser muito acolhedora. Porque senão ela vai perder os adeptos, ela vai perder as pessoas que estão ali, porque as pessoas elas sempre estão buscando por um Deus e por uma fé. Elas buscam por uma crença. Então, essas igrejas grandes que têm esses membros que estão em pecado, elas não vai pregar sobre arrependimento, sobre remissão de pecados, sabe? Sobre mudança de vida, transformação, Jesus, novo nascimento. Vai pregar sobre prosperidade, amor, paciência, sabe aquelas coisas mais basiconas, mais tipo, não, Deus ama você do jeito que você tá, não precisa de sair, não precisa de mudar, se eu te ama. Então, irmãos, cuidado com esse tipo de igreja. Cuidado. Esse tipo de igreja é a igreja porta larga. É a igreja que você vai falar, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, irmãos, essa foram as 4 primeiras igrejas, tá bom? Pro vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer uma parte 2, tá bom? E continuar com as outras 3 igrejas, que elas também vão dar o que falar, tá bom? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, tá? Lembrando aqui, a minha intenção aqui não é citar nome de igreja pra tentar ofender, mas assim, pra dar características pra vocês entenderem se vocês participam dessas igrejas, se você admira, ou se você é de uma outra igreja que às vezes se sente menor e fala, não, você é grande, o Senhor te considera muito. Então é importante você se identificar e saber, opa, tô num tipo de igreja errada, então eu vou mudar. Porque não é a questão de mudar de igreja. Claro que tem situações que você tem que mudar de igreja, sim. Quando o Senhor fala de se arrepender e de voltar às primeiras obras, o Senhor está dando uma chance. Ó. Até você mesmo que está aí no meio, você pode voltar para Deus e começar a praticar o verdadeiro evangelho. Ser a igreja verdadeira. Tem hora que, quando você recebe uma transformação de Jesus Cristo e você tá numa igreja totalmente nada a ver, você vai falar, não, realmente não tem como eu ficar aqui não. Eles pregam coisas nada a ver, então eu tenho que sair. Mas tem hora que você faz parte de um grupo ali que você pode começar a falar, não, peraí. Às vezes você é um líder, às vezes você é uma pessoa ali, vamos dizer assim, importante dentro da igreja, que tem uma certa influência, então você pode começar a mudar o rumo da igreja para que ela volte a esse arrependimento. Então, é muito importante você se identificar, pedir a Deus para te ajudar e se arrepender, irmãos, porque tem os altos e baixos, tem os seus prós e contras. Cada igreja tem um ponto forte e um ponto fraco. Só que o ponto fraco é o que joga a pessoa no inferno. Então, tem que se arrepender, tem que pedir a Deus a verdadeira justiça e o arrependimento no coração, tá bom? Eu vejo vocês na parte 2. Até mais, tchau, tchau.